Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros. Sou o Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No desenvolvimento de softwares, atividades como aprimoramento da infraestrutura, otimização de processos e refinamento técnico, muitas vezes não recebem o reconhecimento merecido. Caracterizadas como atividades habilitadoras, elas são como os bastidores de uma produção teatral, onde a mágica acontece longe dos holofotes. No episódio de hoje, converso com Matheus Coimbra, um super profissional que a jornada no sistema prisional de Minas Gerais me presenteou como amigo e que, por meio de um texto publicado no LinkedIn, cujo trecho eu li acima, chamou minha atenção e propiciou este momento. Matheus, com as minhas boas-vindas e agradecendo por você ter aceitado meu convite, peço que se apresente, contando um pouco de ti e como surgiu a inspiração para escrever sobre o papel das atividades habilitadoras no desenvolvimento de software. Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite para participar do Extramuros Podcast ao lado de pessoas de tão alto nível. Fiquei extremamente honrado por ser considerado para contribuir junto a esse seleto grupo e falando um pouco de segurança e tecnologia. Em tempo, te digo que sua amizade e orientação ao longo da minha jornada significam mais para mim do que palavras podem expressar. Deixo aqui expresso minha sincera gratidão. Bom, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistema, um grande entusiasta da tecnologia e apaixonado por dados. Entrei no serviço público em 2011 na diretoria de sistema de informação da SEMAD, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Governo de Minas. Saí em 2014 para trabalhar em uma fábrica de software. Retornei ao Estado em 2017 na extinta Secretaria de Estado de Administração Prisional, a SEAP, onde tive a oportunidade de trabalhar na diretoria de tecnologia e me licenciei em 2021 para trabalhar como gerente de tecnologia em uma empresa de modelagem de contratos de concessão e PPP e verificação independente. A inspiração para escrever sobre o papel das atividades habilitadoras no desenvolvimento de software e na engenharia de dados surgiu no meu contexto do dia a dia e principalmente na experiência que estou vivendo atualmente como gerente de tecnologia em uma empresa de modelagem de editais de concessões e PPP. Enfrentei desafios significativos devido à falta de maturidade dos editais de verificação independente no país, especialmente em relação às regras de mapeamento das fontes de dados, estrutura de dados e as regras de disponibilização e acesso à fonte de dados que são utilizadas nas medições mensais na aferição dos indicadores de desempenho. Isso resultou em uma necessidade constante de realizar uma quantidade enorme de atividades habilitadoras para adquirir dados para compor os painéis de BI e os relatórios mensais de medição, que são as principais entregas de valor para os executivos e os atores envolvidos no processo de verificação independente. Meu caro, cite alguns exemplos específicos de atividades habilitadoras que você destaca no artigo e que podem ser aplicadas no contexto do desenvolvimento de software. Recentemente, precisávamos implementar um painel de BI confrontando os dados enviados pela concessionária e os dados coletados pela equipe de campo. Porém, os dados coletados em campo, aproximadamente 120 mil registros, estavam em vários documentos em formato PDF sem muito padrão e foi gasto um tempo considerável para criar scripts para a extração das informações necessárias. Essa tarefa habilitadora demandou muito mais esforço do que propriamente a construção do BI e do relatório.
essa atividade habilitadora ela foi fundamental para o desenvolvimento do painel de BI, que é a entrega de valor, uma vez que os dados coletados em campo eram essenciais para confrontar com os dados enviados pela concessionária. O tempo e o esforço dedicado à extração desses dados demonstram como as atividades habilitadoras podem ser cruciais, consumir recursos significativos, muitas vezes superando em esforço a própria construção do BI e dos relatórios, mais uma vez que são as entregas de valor. Como as atividades habilitadoras se comparam em importância com as entregas palpáveis no desenvolvimento de software? Tanto na engenharia de software quanto na engenharia de dados, em se tratando desse universo de Big Data e Analytics, as atividades habilitadoras como a aquisição e preparação de dados, a harmonização desses dados, são essenciais para as entregas tangíveis, como os dashboards, painéis de BI e os relatórios finais de medição de desempenho do parceiro privado. No contexto dos contratos de concessões de PPP, onde a falta de padronização e acessibilidade dos dados ainda é um desafio, essas atividades são frequentemente mais complexas e exigem mais tempo e esforço do que a própria construção das soluções de dados e de software. Então, nesse cenário, ouso a dizer que as atividades habilitadoras superam as entregas tangíveis. Porém, o que sacramenta uma boa entrega é o valor que gera ao usuário final que consome o resultado. Você pode compartilhar alguma experiência pessoal em que as atividades habilitadoras desempenharam um papel crucial em um projeto de software que você participou? As experiências mais recentes têm sido bem desafiadoras, todas praticamente, para falar a verdade. A falta de regulamentação de um contrato de dados que estabeleça minimamente os dados a serem extraídos, tipo e frequência de ingestão, o tipo e estrutura dos dados, detalhes de propriedade do dado, cláusulas de indisponibilidade e alteração na estrutura, faz com que crie um cenário de padronização total na estrutura dos dados recebidos e, junto com uma diversidade de fontes de dados consumidas, torna a implementação dos ETLs, que é a extração, transformação e carregamento dos dados, uma implementação única e customizada para cada contrato medido, o que inviabiliza uma produtização, digamos assim, e ganho em escala, e se torna um trabalho de consultoria, um oceano de atividades habilitadoras para cada novo cliente, um ETL específico para absorver os dados. E a cada novo verificador, novas atividades habilitadoras diferentes. E nesse cenário, as atividades habilitadoras elas desempenham um papel vitalício para viabilizar as boas entregas. De que forma as atividades habilitadoras contribuem diretamente para a qualidade das entregas finais no desenvolvimento de software? As atividades habilitadoras contribuem das mais diversas maneiras imagináveis. Por exemplo, no contexto atual de engenharia de dados e aproveitando o hype de IA, que é um assunto bem atual, inclusive, a inteligência artificial, o treinamento de um modelo pode ser uma atividade habilitadora crucial, ao garantir que os dados de treinamento sejam de alta qualidade, representativos, e ao ajustar os parâmetros do modelo de forma adequada, as atividades habilitadoras asseguram que o modelo final seja preciso, confiável e eficaz. Da mesma forma, outras atividades habilitadoras como a preparação de dados, a otimização de algoritmos e a validação de um software, por exemplo, garantem que as soluções desenvolvidas atendem aos requisitos de qualidade e desempenho esperados. Portanto, é evidente que essas atividades habilitadoras desempenham um papel fundamental na garantia da qualidade e eficácia das entregas finais no desenvolvimento de software. Na sua visão, por que as atividades habilitadoras muitas vezes não recebem o reconhecimento merecido? Em engenharia de software e engenharia de dados, na tecnologia como um todo,
Na maioria das vezes, essas atividades estão estritamente ligadas a questões muito técnicas e são etapas necessárias anteriores ao que o usuário final pode ver e experimentar, que é o que ele realmente consegue medir. Naturalmente, há uma dificuldade significativa em comunicar a importância dessas atividades para os líderes de nível executivo, o C-level das empresas, né? O esforço necessário para realizar as atividades habilitadoras, embora essencial para atingir as entregas de valor pretendidas, muitas vezes é indissociável e não tão visível quanto o resultado final. Essa falta de compreensão sobre o impacto dessas atividades pode levar à subestimação de sua importância e, consequentemente, à falta de reconhecimento por parte dos gestores. Mateus, qual a fórmula para encontrar o equilíbrio entre o visível, entregas tangíveis, e o invisível, atividades habilitadoras, no desenvolvimento de software? Esse tem sido o meu maior desafio ultimamente, que é tentar equalizar essas entregas invisíveis, que no fundo são grandes entregas. Requer uma comunicação eficaz com as partes interessadas. Eu penso que é uma comunicação transparente, destacando o valor e o impacto das atividades habilitadoras no sucesso do projeto. É importante educar os executivos sobre os desafios enfrentados com a falta dos contratos de dados e a necessidade dessas atividades e garantir que os recursos necessários sejam alocados adequadamente para realizá-las. Meu caro, você acredita que as atividades habilitadoras têm uma importância semelhante em diferentes setores ou contextos de desenvolvimento de software? Por quê? Absolutamente. As atividades habilitadoras têm uma importância fundamental em diferentes setores ou contexto de desenvolvimento de software. Especificamente no contexto dos processos de extrair, transformar e carregar os ETLs, essas fontes de dados em diferentes contextos, essa importância se torna ainda mais evidente. Eu tenho vivenciado intensamente essa necessidade nesse meu novo desafio profissional. Sempre costumo usar uma frase que ilustra bem essa questão. Não existe um conector universal de dados, né? Se nem de tomada existe, imagina de dados. Isso destaca a importância crítica das atividades habilitadoras para poder obter dados de forma eficaz. Sem os dados harmonizados e em uma estrutura confiável e de alta disponibilidade, não há como gerar relatórios ou painéis de BIs úteis e confiáveis. Portanto, as atividades habilitadoras são essenciais em todos os setores e contextos de desenvolvimento de software para garantir que os dados necessários estejam disponíveis e prontos para serem utilizados com qualidade e de forma eficaz. Mateus, como as equipes podem ser incentivadas a valorizar e investir nas atividades habilitadoras em seus projetos de software? Eu penso que a importância das atividades habilitadoras é indissociável do nível de expectativa em relação à entrega de valor. Essas atividades representam a etapa estruturante de qualquer grande entrega e, portanto, possuem um grau altíssimo de importância. No entanto, devido ao caráter altamente técnico dessas atividades, muitas vezes ocorre uma perda de valor percebido à medida que se sobe na hierarquia organizacional. O incentivo para valorizar e investir essas atividades parte da equipe técnica para o time tático executivo. Isso ressalta, mais uma vez, a necessidade da importância de uma comunicação clara, assertiva e eficaz sobre a importância dessas atividades e seu impacto direto nos resultados finais do projeto. Ao promover uma maior conscientização sobre o papel crucial das atividades habilitadoras, as equipes necessitam se sentirem menos pressionadas com o tempo gasto nessas atividades tecnicamente necessárias, cumprindo-as de forma mais proativa e estratégica, garantindo assim o sucesso do projeto como um todo. Você percebe alguma aplicação prática
dos conceitos discutidos sobre atividades habilitadoras no desenvolvimento de software na sua experiência no serviço público? Em minha experiência no serviço público, tanto agora como gerente de tecnologia no verificador independente, quanto no contexto de servidor de carreira no órgão público, percebo claramente a aplicação prática dos conceitos discutidos sobre as atividades habilitadoras no desenvolvimento de software. No entanto, enfrentamos desafios significativos, especialmente em relação à velocidade de acompanhamento das evoluções tecnológicas. Embora exista uma consciência crescente sobre a importância dessas atividades, o principal obstáculo reside na capacidade de lidar com os desafios tecnológicos de forma ágil. Por exemplo, a falta de profissionais de carreira de tecnologia nos órgãos de segurança pública muitas vezes resulta em uma dependência quase integral das empresas públicas de software, o que acarreta um ônus tecnológico para os órgãos e limita o desenvolvimento dos sistemas desenvolvidos nessas fábricas, a funcionalidades que atendem a um pequeno núcleo essencial do negócio em face dos inúmeros módulos que se fazem necessários. No entanto, mesmo diante desses desafios, as pequenas e dedicadas equipes de desenvolvimento de sistema nos órgãos de segurança enfrentam e superam os obstáculos relacionados às atividades habilitadoras, demonstrando a importância crucial dessas atividades para garantir o funcionamento eficaz dos sistemas e serviços públicos de segurança. Existe alguma lição aprendida no ambiente do sistema prisional que pode ser relacionada à importância das atividades habilitadoras no desenvolvimento de software? Sim, uma lição aprendida no ambiente prisional que pode ser relacionada à importância das atividades habilitadoras no desenvolvimento de software é a necessidade de uma integração eficiente de base de dados. Ao integrar base de dados em sistemas de inteligência, percebemos que quanto mais dados são agregados e quanto mais fontes de dados são absorvidas, mais ricas são as análises e mais precisas e cirúrgicas são as tomadas de decisões. As atividades habilitadoras desempenharam um papel fundamental nesse processo, subsidiando a indicação de quais bases mais são necessárias para melhorar e complementar a análise, orientando as decisões baseadas em dados. Isso destaca a importância de atividades habilitadoras como a integração de dados, a padronização e a limpeza, a harmonização desses dados, que criam uma base sólida para análises significativas e decisões técnicas assertivas. Como você imagina que a conscientização sobre as atividades habilitadoras pode impactar positivamente o setor de desenvolvimento de software e, por extensão, na entrega de soluções, principalmente para o setor público? A conscientização sobre as atividades habilitadoras pode ter um impacto extremamente positivo no desenvolvimento de software e, consequentemente, na entrega de soluções, especialmente no setor público. Ao compreendermos melhor os dados e reconhecermos a importância de atividades como a integração, a padronização, a análise de dados, podemos identificar oportunidades de melhorias e inovações por meio de descoberta nos dados. Isso pode levar à proposição de sistemas inovadores, como metodologias de classificação de unidades prisionais por meio de critérios técnicos objetivos, score do perfil de ressocialização de um indivíduo privado de liberdade, a melhor escolha dos profissionais do corpo técnico operacional das unidades prisionais. Ao aplicar esses princípios no desenvolvimento de software, podemos criar soluções mais adaptáveis, eficazes e ajustadas às necessidades específicas do setor público. Meu amigo, marchando para o final de nossa conversa, reitero meus agradecimentos pela tua participação e deixo este espaço para suas considerações finais. Fraterno abraço. Dr. Clark, te agradeço sinceramente pela oportunidade de compartilhar ideias sobre um tema tão importante. É sempre um privilégio poder trocar experiência com alguém que compartilha o mesmo entusiasmo pela tecnologia
e pela busca constante por inovação. Saiba que, além de um grande amigo, sou um grande fã. Agradeço pela atenção dos seus ouvintes. Sigam o Extramuros Podcast, sempre conteúdo de muita qualidade. Que possamos continuar a colaborar e a inspirar outras pessoas no caminho da tecnologia. Agradeço novamente pela sua amizade, pelo espaço generosamente cedido e pela oportunidade de contribuir. Grande abraço. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, conversei com Matheus Coimbra, abordando sobre o conceito e a importância das atividades habilitadoras no desenvolvimento de softwares. Acesse www.extramurospodcast.com. Saiba mais, inscreva-se, comente e compartilhe nosso propósito. Será um prazer ter a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima!